Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós iremos para mais uma videoaula que nós estamos preparando com muito carinho para auxiliar os nossos professores, superintendentes e demais entusiastas da Escola Bíblica Dominical. Essa videoaula também serve para os nossos alunos que por alguma razão não poderão estar na aula domingo pela manhã. De repente você pode estar no seu plantão de trabalho, em uma viagem, ou qualquer outra razão. Esse trabalho é para te auxiliar na edificação do teu coração no que diz respeito aos temas da preciosa palavra de Deus. Lembrando que nós estamos tendo a oportunidade, o privilégio da parte de Deus de estudarmos esse precioso tema, um tema que mexe com todos nós, o tema Até os Confins da Terra. A lição desse quarto trimestre é toda voltada para o trabalho da evangelização, para o despertamento da igreja no tocante à obra missionária. E de início eu gostaria de me dirigir a você, professor, a você, professora da Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos. Como está o teu sentimento no tocante ao assunto missões? Como está o teu coração em relação a isso? A minha palavra para você é que você não seja um professor distante deste assunto. Reserve um tempo diante de Deus em oração para que haja uma sensibilidade. Nós precisamos nos envolver com este tema. Passar para os alunos não somente um tema teórico, um assunto teórico, mas que nós possamos ter uma experiência com Deus na área da evangelização. Então busque direção em Deus para que esse trimestre possa produzir um resultado extraordinário. Hoje nós vamos para a lição de número 3. A lição de número 3 tem como tema Missões Transculturais no Antigo Testamento. Esse é o nosso tema de hoje e nós iremos ler agora o nosso texto áureo e também a verdade prática. Isaías capítulo 49, versículo de número 6 é a referência do texto áureo. O texto nos diz: Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Caro aluno, caríssimos professores, uma pergunta interessante a se fazer nesse momento é qual a perspectiva missionária presente no Antigo Testamento. Existe algo sobre missões no Antigo Testamento ou esse é um tema mais ligado ao Novo Testamento? Essa pergunta ela é importante porque ela vai gerar a conexão do teu aluno, porque muitos alunos se sentem representados por este questionamento. Afinal de contas, quando se fala em missões, vem na nossa mente o próprio trabalho de Cristo no Novo Testamento, o trabalho do apóstolo Paulo, a expansão da igreja e as missões contemporâneas. Todavia, hoje nós vamos perceber que a perspectiva missionária, ela é uma realidade de toda a Bíblia, inclusive, obviamente, do Antigo Testamento. Nós vamos mostrar na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, hoje, que existe uma perspectiva missionária global, presente no Antigo Testamento. O Deus que se revelou no Antigo Testamento, ele não tinha uma visão simplesmente nacionalista. Ele não elegeu Israel para o elitismo. Israel foi eleito para uma missão transcultural. É importante lembrar aos nossos professores que a palavra missões, como comumente nós usamos esse termo, missões, não existe na Bíblia. Esse termo, ele é um termo contemporâneo que classifica o trabalho da igreja de alcance aos povos que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Todavia, a palavra missão, ela aparece na Bíblia, na Almeida Revista Atualizada.
lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, no versículo de número 25, nós temos a palavra missão. Já na versão Almeida Revista e Corrigida, essa mesma palavra, ela é traduzida pela palavra serviço. Então eu deixo aqui uma sugestão ao professor. Você pode estar levando a Bíblia na versão Almeida Revista atualizada e mostrar a presença da palavra missão em Atos capítulo 12, versículos 25. E explicar que é uma exclusividade desta tradução. Em outras traduções a gente não vai encontrar este termo. Agora que nós já fizemos esse contato, eu quero ler com você o texto sagrado que foi selecionado e inserido na nossa leitura bíblica em classe. Nós temos aí o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, alguns versículos selecionados, versículo 8, versículo 9, versículo 17, até o 22. Também temos o texto de Jonas, capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos ler. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe o seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Pois bem, queridos alunos, a leitura bíblica em classe mostrou 2 textos aonde nós percebemos o desejo de Deus de alcançar outras nações. Nós vemos aqui um princípio de um trabalho transcultural. Quero alertar aos nossos professores que é importante vocês fazerem um feedback, uma retroalimentação. Para aqueles que talvez não usam comumente esses termos, o feedback é um lembrete a respeito dos assuntos tratados nas aulas anteriores. Na aula de número 1 desse trimestre, nós estudamos sobre a Grande Comissão. Nós conhecemos o conceito do que é Grande Comissão. Na aula de número 2, nós aprendemos sobre missões transculturais e percebemos que a obra missionária transcultural ela é inspirada na própria natureza de Deus. Hoje, nós vamos ampliar essa plataforma de fundamento a respeito do trabalho missionário transcultural. Nós estamos percebendo que missões não é um assunto do Novo Testamento, simplesmente, mas é um assunto que já começa a se configurar no Antigo Testamento. Guardou os 2 textos bíblicos aí da leitura bíblica em classe? Eles já começam a ser os nossos fundamentos para essa construção que nós estamos passando aos nossos alunos a respeito de missões transculturais no Antigo Testamento. O primeiro tópico nos diz o seguinte em seu tema: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Nós vamos ser bem objetivos. Eu quero dizer aos nossos professores: envolva o seu aluno. Permita que o seu aluno consulte essas referências que eu vou lhe passar aqui. Aguarde com paciência. Aqueles que não têm muita habilidade no manuseio bíblico, será uma oportunidade para ele ampliar sua habilidade, para ele melhorar um pouco mais. E com muita objetividade, nós vamos apresentar 2 textos no livro do profeta Isaías que mostra
a visão transcultural de Deus através da nação de Israel. Com muita objetividade, vamos aos textos bíblicos para fundamentar esta visão. O primeiro texto bíblico é Isaías capítulo 42, versículos 5 e 6. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo, que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios. Registre aí, meu querido estudante, essa expressão, onde o próprio Deus está se referindo a esta nação, dizendo, te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios. É importante lembrar que essa expressão gentios se refere a todos os povos não judeus, a todos aqueles que não fazem parte da descendência de Abraão. Ou seja, as demais nacionalidades do mundo são classificados na Bíblia como os gentios. Perceba que está no projeto de Deus para Israel ser luz, ser um farol, ser uma referência, ser algo que chama a atenção dos gentios, chama a atenção das nações para a glória de Deus. O outro texto está também no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Acompanhe a leitura comigo nos versículos 8, 9 e 10. Trazei o povo, cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos, todas as nações se congreguem. Observe aí, querido estudante, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que eu saibas e me creais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Esse texto mostra a construção doutrinária do monoteísmo, a crença em um único Deus. E essa construção doutrinária, ela não é exclusiva para Israel, ela é para todas as nações. Perceba que o versículo de número 9 está expresso o querer de Deus, e todas as nações se congreguem. Ficou claro para você que existem missões transculturais no Antigo Testamento? Eu convido você para pegar a sua revista e dar uma olhada novamente no texto áureo. Isaías 49, versículo de número 6. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Pastor Erlessandro, mas a nação de Israel fracassou. A religião judaica não atingiu o propósito original. É verdade, mas a falha está nas conjunturas humanas. A falha está no contexto político e religioso da historicidade de Israel. A falha não está no céu. Deus não mudou o plano. O plano continua. Esse plano que começou a se configurar no Antigo Testamento, esse plano ele ganha continuidade com a vinda sacrificial, misericordiosa de Jesus Cristo em nosso favor, e a igreja cheia do Espírito Santo executa esse ideal planejado por Deus, que é o trabalho missionário. Vamos para o segundo ponto da nossa lição de hoje. O amor de Deus para com outras nações. Na leitura bíblica em classe foi citado o trabalho do profeta Elias, que ultrapassou as barreiras nacionais. A sua influência profética, o seu ministério chegou à viúva de Sarepta, no território de Sidom. Você sabia que a viúva de Sarepta, ela era uma compatriota da rainha Jezabel?
A terrível Jezabel, ela foi contemporânea do profeta Elias. E essas duas mulheres, contemporâneas do mesmo profeta, tiveram papéis espirituais opostos. Elas eram da mesma nação e tiveram a oportunidade de conhecer o mesmo profeta, um homem usado por Deus de uma forma extraordinária, mas essas mulheres estiveram em posições antagônicas. Jezabel patrocinou a religião pagã de Baal e Azerá. Perseguiu os profetas de Deus. Utilizou os tesouros da nação para patrocinar a sua falsa religião no território da nação de Israel. Em contrapartida, a viúva de Sarepta recebeu o profeta Elias e pôde conhecer de perto o poder de Deus. Coloque em um quadro essas duas mulheres, Jezabel e a viúva de Sarepta. Uma tinha um nome, tinha uma posição, tinha riquezas. A outra, uma anônima, certamente de condições limitadas, não tinha a mesma expressão, mas descobriu a verdadeira riqueza tendo uma experiência com o Deus de Elias. Nesse exemplo da viúva de Sarepta, nós vemos exatamente o amor de Deus para com outras nações. O outro exemplo bíblico que temos é o exemplo do profeta Jonas, que foi desafiado por Deus para ir a uma outra nação, a cidade de Nínive, capital da Assíria, para pregar a palavra, uma palavra de advertência, de despertamento. Os irmãos conhecem a história. Ele desistiu da missão, ele se acovardou, mas Deus criou meios, mecanismos e deu a ele uma segunda oportunidade. E ele pregou a mensagem de arrependimento e todo aquele povo, os habitantes daquela cidade, receberam a misericórdia de Deus ao se arrependerem diante daquela mensagem. O querido professor que adquiriu este livro, ou quem sabe um aluno que adquiriu o livro de apoio desse trimestre, pode consultar na página de número 28, o nosso comentarista, o pastor Wagner Gabi, ele disponibiliza no último parágrafo da página 28 um esboço do livro de Jonas. O capítulo de número 1 descreve a chamada de Jonas. O capítulo 2, por sua vez, revela a oração que ele fez no ventre do grande peixe. O capítulo de número 3 registra a segunda oportunidade que Jonas recebe de ir realizar aquela missão na cidade de Nínive e ali pregar a mensagem divina ao povo daquela cidade. Então, no comentário do livro de apoio, você vai ter uma visão mais aprofundada desse trabalho transcultural realizado pelo profeta Jonas. Ainda no livro de apoio, nós temos na página de número 29 o seguinte comentário. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ao comentar o capítulo 3 do livro de Jonas, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei conclama todos ao jejum e à oração, sendo que o juízo não recaiu sobre eles. Queridos, vamos refletir um pouco. É um contrassenso um crente de hoje, em pleno século XXI, se opor ao trabalho de missões transculturais. Não ter este sentimento é falta de empatia, é falta de presença de Deus, ou talvez seja ignorância. Nós percebemos que faz parte do projeto de Deus o alcance de outras nações. Na lição de número 1, nós falamos que a palavra do Senhor diz em Atos 1:8, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba o advérbio tanto, que mostra que a igreja deve fazer o seu trabalho local e, simultaneamente a esse trabalho local, ela deve se importar e ter uma participação no trabalho além fronteira. Para encerrar a nossa aula de hoje, o tópico de número 3 da nossa lição fala a respeito das alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. Essas alianças foram manifestações da misericórdia de Deus, da manifestação da sua graça e da sua glória em diferentes períodos da história. Essas alianças mostram o desejo de Deus que estes homens, que estes seres humanos que viveram nesses períodos, desfrutassem de um relacionamento sério com Ele,
Por isso que o texto apresenta o termo aliança, porque aliança é um compromisso. Uma aliança, ela inclui partes, ela inclui condições, ela inclui resultados e ela inclui garantias. Deus mostrou resultados, Deus deu garantias aos seres humanos à medida que eles correspondem aos seus projetos. E isso mostra que Deus deseja apresentar aos povos da terra essas garantias que o seu povo tem desfrutado, que a sua igreja tem desfrutado, que Israel desfrutou enquanto obedeceu. Ele deseja que essas verdades alcancem outras nações. As 8 alianças que nós vemos ao longo da Bíblia, elas estão elencadas no livro de apoio que os nossos professores possuem, na página de número 30. Eu vou citar aqui, sem fazer comentários, o professor fica à vontade, se quiser tratar desse assunto na classe, não é o nosso propósito hoje. A aliança de número 1 foi a aliança edênica, a aliança de número 2 foi a aliança adâmica, a aliança de número 3 foi a aliança noética, a de número 4 foi a aliança abraâmica, a aliança de número 5 foi a mosaica, a aliança de número 6 foi a aliança palestiniana, a aliança de número 7 foi a aliança davídica e a de número 8 é chamada de nova aliança. Essas alianças, elas são classificadas em 2 categorias. Existem as alianças condicionais e existem as alianças incondicionais. Qual a diferença, pastor Alessandro? Quando Deus faz uma aliança incondicional, mesmo que a parte humana fracasse, Deus cumpre a sua parte. Por exemplo, Gênesis capítulo de número 12, versículos 1 a 4, ali se estabelece a aliança abraâmica. E ali tem uma promessa, uma garantia de Deus: em ti serão benditas todas as nações da terra. A descendência de Abraão falhou, fracassou. João capítulo 1, versículo de número 11 diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Perceba que o povo de Israel fracassou, mas Deus cumpriu a sua garantia. Essa foi uma aliança incondicional. Deus cumpriu. Através de Cristo, legítimo descendente de Abraão, todas as nações da terra são alcançadas pela luz do Evangelho e são benditas. Aonde o Evangelho chega, a bênção de Deus se estabelece. A aliança condicional, por sua vez, depende de uma condição. Você pode, professor, fazer uma leitura em Deuteronômio capítulo 28. Você vai perceber que ali existe uma série de acordos. Existe a parte de Deus, existe a parte dos seres humanos. Quando o ser humano não cumpre a sua cláusula no contrato, então existe consequência, porque essa aliança é uma aliança condicional. Então você pode colocar aí no quadro as alianças incondicionais e pode usar esse exemplo de Gênesis capítulo 12. Você pode usar este exemplo. E você pode usar aí também como exemplo das alianças condicionais Deuteronômio capítulo de número 28. Finalizando, eu quero ler o primeiro versículo de Deuteronômio capítulo 28. Afinal de contas, alguém pode questionar o que essas alianças têm a ver com missões transculturais. Leia Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, e você vai perceber a presença da visão global de Deus nesse versículo. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Perceba que Deus não quer elitizar Israel. A ideia não é elitizar. O projeto aqui é eleição. Deus elegeu Israel para ser uma bênção aos povos. Israel era o veículo escolhido por Deus para levar esta iluminação, esta prosperidade, esta revelação às nações. Assim sendo, no Pentateuco, nós percebemos a visão transcultural bíblica sendo construída. Então a igreja hoje ela tem fundamento bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, para as suas frentes evangelísticas, inclusive o trabalho de missões transculturais. Muito bem, queridos, o meu sentimento, o meu desejo é que o teu coração se inflame
em favor destes assuntos, que você volte a ter lágrimas nos olhos em favor do tema missionário, que você ore, que você contribua, que você ensine. Nós não vamos passar esses meses de trimestre apenas teorizando, mas nós iremos chamar essa responsabilidade para o nosso coração e fazer parte desta história. Eu deixo aqui uma dinâmica aos nossos professores. Eu sugiro aos professores, a você professor, que imprima bandeiras de diferentes nações e faça uma breve pesquisa a respeito de algumas simples informações, não precisa ser tantas informações. E coloque nessa impressão embaixo o nome do país, a população daquele país, a quantidade, qual a principal religião, qual o idioma. Essas 4 informações já seriam suficientes para acontecer a dinâmica. Imprima aí 10, 15 bandeiras, um número proporcional ao número de alunos que tem na sua classe. Não precisa necessariamente ser uma impressão para cada aluno. E ao término da sua ministração, distribua essas bandeiras aleatoriamente, permita que o seu aluno leia a descrição que existe ali, o nome do país, a população, o idioma, a principal religião. Depois que os seus alunos fizerem esta apresentação, desafie para que no encerramento da sua aula seja levantado um clamor, uma oração, uma intercessão, para que esse tema se aproxime. Nesta oração, esse tema vai ser metabolizado, estará dentro do coração desse aluno. Permita que haja alegria espiritual, choro, línguas estranhas, e que a aula termine nesse clima de sensibilidade e intercessão. Que Deus te abençoe. Ao término desta experiência, deixe nos comentários desse vídeo como você se sentiu aplicando esta dinâmica, quais os resultados, e eu ficarei muito agradecido. Que a boa mão de Deus te abençoe hoje e sempre, e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.